Fala galera, mais uma aula, professor Caldeira. Hoje vamos falar um pouquinho, aula número 1, de morfologia. Vamos lá para a aula de morfologia, tá? Aula 1. O que é morfologia na língua portuguesa? Tá? Gramaticalmente falando, parte da gramática que vai descrever os processos que formam, né, as palavras, que flexionam as palavras. Morfologia. Logia, estudo dessa parte de formação das palavras, ok? Essa aí é só uma dica que a gente trouxe aí do professor Pedro Lenza para vocês terem a ideia da morfologia, da formação. Então vejam só a estrutura das palavras, formação das palavras, subdivisão radical, as desinências, tudo isso a gente vai ver. Vogal temática, o que é um tema, os afixos, a vogal, né, os radicais gregos, latinos, os prefixos, sufixos, enfim, derivações, composições, hibridismo, onomatopeia, abreviações, siglas. Bom, morfema derivacional. Morfema ele pode ser flexional, o morfema pode ser gramatical e o morfema lexical. Só para a gente saber o que significa a questão da pergunta, o que é um morfema? Morfema não se confunde com a palavra. A palavra, tem gente que fala assim, a palavra é a menor porção do vocábulo. Não é. A palavra, assim como o átomo, né? H2O, essa seria a palavra. Mas o átomo é como se fosse o morfema. O morfema é a menor unidade linguística que haja alguma significância. Tá? Então, por exemplo, um radical, um sufixo, tá bom? Isso é morfema, aquele pedacinho menor da unidade linguística. Vamos ver rapidinho com vocês. Então, a palavra, lembrando mais uma vez, não é a menor portadora da estrutura de significados, e sim os morfemas. Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui. A palavra alunas, ela é constituída de 3 blocos, 3 pedacinhos, 3 morfemas. Alum, que é a base do significado, o A, morfema que vai indicar o gênero feminino, o S, que vai indicar a numeração, que é plural, né? Morfema que indica o plural. Tá? De acordo, pessoal, com a função na palavra, os morfemas levaram as várias classificações que acabam caindo em provas e concursos. Vejamos. Primeiro, morfema lexical ou radical. É o radical, aquele que abrange o principal elemento de significância da palavra. No caso, livro é essa parte em azul, é o livro, né? Daí vem livraria, livreira, ok? Verbo falar, qual que seria o radical? Fal. É o fal, é o morfema, é o radical. A palavra mais importante. Morfema agora flexional, ou desinência. É aquele normalmente utilizado no finalzinho do vocábulo. As desinências elas podem ser nominais ou verbais. As desinências nominais, o próprio nome está falando, marca gênero e número. E as verbais vão marcar a pessoa, o número, o tempo e o modo dos verbos. É isso. Morfema flexional ou desinência. Então é aquele utilizado no finalzinho. Desinências verbais marcam a pessoa, número e tempo. Exemplo, modo e tempo. Estudar. Exemplo, então, de desinência verbal. Estudar. São vá e ia. Estudar, vá. O vá é uma desinência verbal. Partir, verbo. Part, né, o radical. O ia é uma desinência verbal. Ra, desinência verbal aí em ra. Um pretérito mais que perfeito. Do indicativo. Estudar. Quando eu estudar. Né? Eu estudar. Estudar, radical. E o ra seria uma desinência verbal. Morfema flexional agora, ou desinência, então, nominal. Agora nominal. De gênero e número. Vamos ver em azulzinho aqui. Em gênero primeiro. Cabeleiro, cabeleira. O finalzinho mudou. Já designa o gênero feminino masculino.
Vogal A indicando aí a questão da desinência nominal feminino. Ele, ela, né? Ele é o radical e o A é a desinência nominal que vai indicar o feminino, ela. Desinência nominal de número agora. Vai marcar um número com, por exemplo, a letra S, indicando o plural. Por exemplo, pedra, eu tenho o radical aí. Se eu coloco o S, aglutino, se eu acrescento o S, entre aspas, vira pedras. Então o S é uma desinência nominal de número. Vogais temáticas, o que são? São as vogais que vão surgir, galera, após o radical. São temáticas as vogais A, E e I. Sua função, então, tem de indicar, ela tem essa função para indicação da conjunção do verbo. Então, vogal temática em A indica o verbo aí na primeira conjugação. Por exemplo, andar, levar, pegar, né? Vagar. Exemplo número 2, vogal temática em E indica que o verbo aí da segunda conjugação, viver, perder, adoecer, conhecer. Vogal temática em I indica terceira conjugação, ferir, partir, sorrir. Vogal temática, pergunta de concurso, Enem, o verbo por, com acento, pertence a qual conjugação verbal? Resposta, a segunda, cuidado, hein? Porque nós temos o ar, primeira, segunda, ir, terceira. E o or, por, é da segunda conjugação. Por quê? Ninguém sabe, é pouca gente, é uma exceção, pouca gente sabe. Porque adveio do antigo verbo poer, que não existe mais na língua portuguesa do Brasil aqui, poer. Então, por isso, da segunda conjugação seria terminada em er. Vogal temática pode surgir também em nomes. Sim, daí a sua função será de preparar o radical para que o mesmo possa receber as desinências. Por exemplo, comemos com radical mais e, vogal temática, mais mos, desinência verbal de número, que é o pessoal. Comemos, nós, né? Então, o que mais que nós temos aqui para vocês? É o radical. O que é o tema? Outra pergunta de provas. O tema é um radical acrescido de uma vogal temática. É o tema beba, né? Bebemos, bebe, é o radical, mais o e, vogal temática, e mais mos, bebemos, e o bebe seria o tema. É o radical acrescido simplesmente da vogal temática. Então fica bebe, que é radical, mais o e, vogal temática, transformando-se em tema. Bom, é isso. E o afixo, o que eu posso entender por afixo? São elementos aí, pessoal, secundários, de significação. Eles vêm acoplados ao radical. Podem ser os afixos prefixos e sufixos. Os prefixos são morfemas, pequenas estruturas, lembra? Estruturas menor, porções. O morfema é a menor porção de uma estrutura que possa criar uma ideia da língua, né, de linguística. Não é a palavra a menor porção, e sim o morfema. Então, prefixos são morfemas que vêm antes do radical. Por exemplo, eu sei que tampar é um verbo, mas eu posso colocar o prefixo des na frente, transformando-se em destampar. Tá? Esse des é o afixo, que é, tecnicamente, subdividido em um prefixo. Tecnicamente, o des, então, como vem antes do radical, é um pré, que é antes, fixo. E o sufixo? É a mesma coisa, só que vem depois. Morfemas que vêm após o radical. Por exemplo, moral. O ista, de moralista, é o sufixo. Mesma coisa que feliz. Feliz, beleza, radical. Mas mente transforma-se em, né, felizmente. Daí, por isso que a gente colocou no canto superior esquerdo de vocês aí, isso é um processo de formação de palavras na língua portuguesa. Ok? Fica comigo, antenado aí para provas e concursos públicos. Até a próxima aula.